alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao nosso segundo fórum de comunicação jurídica. Na aula de hoje, vamos estudar um conteúdo, que se chama paráfrase. Como vocês vão ver ao longo da aula, ele é um conteúdo importante para a produção de resumos e para a produção de textos acadêmicos também, certo? Os objetivos dessa aula, são então realizar uma breve retomada da aula anterior, onde nós estudamos a questão do resumo, eu enviei a aula para vocês fizeram algumas atividades também. Além disso, compreender o conceito de paráfrase e a relevância desse conceito para a produção de resumos e de textos acadêmicos, e aprender também diferentes processos de paráfrase. Bom, então fazendo uma breve retomada da aula anterior, nós vimos que resumo é uma volta ao sumo do texto original, ou seja, uma volta à essência do texto original. Quando você resume um texto, você reduz esse texto a uma fração do original, mantendo as ideias do autor, sendo fiel às ideias do autor e buscando destacar aquilo que é principal, que é essencial no texto original, certo? Nós vimos também que o resumo ele não é simplesmente um processo de copia e cola. Então, você não pode simplesmente copiar e colar o que o autor escreveu, tirando uma parte aqui, tirando outra parte ali. O resumo ele é o resultado de uma filtragem, de uma reelaboração de quem resume. Então, você vai filtrar, você vai sumarizar aquilo que é essencial, tirar do texto somente aquelas ideias essenciais, e você vai reelaborar essas ideias, ou seja, reescrevê-las com as suas próprias palavras, certo? Nós vimos também na aula anterior, então, que um dos processos textuais que os auxilia, que pode auxiliar vocês na produção de resumos, é o processo de sumarização, que significa separar só aquilo que é fundamental, resumir, sintetizar somente aquilo que é principal no texto base. Então, vocês fizeram algumas atividades relacionadas a isso na aula anterior, Na aula de hoje, vamos ver um outro processo textual que é bem importante também na produção de resumo, na produção de textos acadêmicos, que é a paráfrase. Então, o que significa parafrasear? Significa você reformular partes ou totalidade de um texto, ou seja, você vai reescrever esse texto, esse enunciado, de uma outra maneira, com outras palavras, com uma estrutura diferente. Então, sempre que a gente produz um resumo, a gente não pode simplesmente, como eu já mencionei anteriormente, copiar e colar do texto base. Você tem que primeiro filtrar as informações essenciais e depois reelaborá-las, reescrevê-las com as suas próprias palavras, estruturando o texto de uma maneira diferente. Isso é parafrasear, é fazer paráfrase, Então, é um processo que vai ser importante tanto na produção de resumo, como quando vocês têm que citar, mencionar a doutrina, por exemplo, uma lei, a algum autor, fazer referência a algum texto. Vocês sempre vão ter que se utilizar da paráfrase, dessa reelaboração do enunciado, certo? Eu trouxe um exemplo aqui de paráfrase para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, eu tenho o texto original, quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Uma possível paráfrase para esse texto seria: ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Veja que eu tenho aqui tanto uma mudança na ordem, de algumas ideias. Então, quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada. E na paráfrase, ao cruzar a rua, um carro atropelou a mulher. Então, tem uma mudança na voz verbal, uma alteração na ordem em como as ideias são apresentadas. Eu tenho também uma alteração no sentido de uso de sinônimos. Então, ao invés de ele colocar algumas pessoas conseguiram anotar a placa foi anotada por testemunhas. Então, parafrasear é isso, quando você reescreve algo, quando você diz algo novamente, porém de uma outra forma, com outras palavras e alterando também algumas questões de estrutura, certo? Agora eu vou apresentar para vocês alguns tipos de paráfrase. A primeira delas é a paráfrase mecânica. É quando você substitui palavras do texto por sinônimos,
mas a estrutura da escrita original ela se mantém a mesma. Então, por exemplo, né, texto original: a casa já estava vazia, 2 homens estavam esperando por Pedro Páramo, que se juntou a eles para continuar sua jornada. Se eu fosse parafrasear, fazendo uma paráfrase mecânica, a residência já estava vazia. Uma dupla de homens esperava por Pedro Páramo, que se reuniu com eles para continuar seu caminho. Então, veja, eu substituí ali casa por residência, 2 por uma dupla, né? Estavam esperando por esperavam, jornada por caminho, etc. Tá? Então, essa paráfrase ela é uma possibilidade, mas é importante deixar claro que você não pode resumir um texto inteiro só fazendo esse tipo de paráfrase, só usando sinônimos, né? É uma possibilidade, mas você tem que explorar os outros tipos também. O segundo tipo de paráfrase que eu vou apresentar para vocês é a paráfrase construtiva, né? Então, a estrutura do texto é alterada. Então, aqui não é uma simples substituição por sinônimos, mas você muda também a estrutura, a forma como as ideias são apresentadas. Vamos ver um exemplo aqui. Então, o texto original: estilo de vida, como dieta e peso, estão sendo reconhecidos na atualidade como fatores importantes quando se trata de diagnosticar o câncer de mama. Uma paráfrase para esse texto: agora, acredita-se que os fatores do cotidiano, como peso e dieta, influenciam no diagnóstico do câncer de mama. Vejam que quando ele coloca ali, estão sendo reconhecidos na atualidade, ele faz uma inversão, ele coloca no começo ali da paráfrase, agora. Então, o agora substitui o na atualidade, né? Então, ele coloca estão, no texto original temos, né, estão sendo reconhecidos. Na paráfrase, acredita-se que. Então, veja que ele mudou a ordem, mudou também a forma de expressar, né? Que os fatores do cotidiano. Então, ao invés de colocar estilo de vida, ele colocou fatores do cotidiano, peso e dieta, ele manteve a mesma coisa, né? Influenciam no diagnóstico do câncer de mama. Deixou a frase um pouquinho mais objetiva. Então, esse é um exemplo de paráfrase construtiva. Vejam que não há uma simples alteração das palavras por sinônimos, mas sim uma mudança na ordem da estrutura, né, na qual o texto original é apresentado. O último tipo de paráfrase que eu vou apresentar aqui para vocês é a paráfrase de entendimento. É quando você explica melhor um tópico, algo que você enunciou. Vamos ver 2 exemplos aqui, tá? Exemplo 1. Cada estado tem sua soberania, ou seja, sua autonomia perante os estados. Vejam que o marcador ali, ou seja, significa que você vai explicar melhor, explicar de uma maneira diferente do que você disse antes. Então, você faz uma paráfrase do que você disse anteriormente, né, para que fique mais claro para o teu leitor. Exemplo 2. Até então, o pré-sal, descoberto na costa brasileira, tinha taxa de sucesso de 100%. Isto é, havia sido encontrado óleo em todos os poços perfurados. Então, isto é, também explicando melhor o que foi dito anteriormente. Então, essa paráfrase de entendimento, ela sempre é marcada por expressões como seja, isto é, assim sendo, resumindo, em suma, certo? Que servem para explicar melhor o que foi dito antes. Certo? Então, por esses exemplos, nós podemos perceber, né, que a paráfrase ela altera de diferentes maneiras um enunciado. Pode ser mecânica, construtiva ou de entendimento. Mas ela sempre vai manter o sentido original. Então, o que todas elas têm em comum é que uma paráfrase ela sempre precisa manter o sentido original do texto base. Então, não se trata de você reescrever, de você dizer algo de outra maneira, colocando a tua opinião, colocando o teu posicionamento ou acrescentando informações. Pelo contrário, você vai simplesmente reescrever, reelaborar aquele texto de uma outra forma, porém sempre mantendo o sentido do texto original. Se você muda o sentido do texto original, então já não pode ser considerado uma paráfrase, certo? Existem vários processos textuais para você realizar uma paráfrase que podem auxiliar vocês aí na produção de resumos acadêmicos, na citação, na referência a autores, à doutrina, né? Vamos observar alguns deles. Então, o primeiro processo textual é o de substituição. Esse aqui está mais relacionado àquela paráfrase mecânica, né? Então, exemplo, o cliente finalmente recebeu a chave de sua nova casa, o cliente finalmente recebeu a chave de sua nova residência. Então, eu substituo casa por residência, por um sinônimo, né? É uma substituição. O outro processo
que pode auxiliar na elaboração de paráfrases é o processo de inversão, onde eu desloco os termos de lugar na frase, no enunciado, no texto, né? Por exemplo, este ano o inverno promete ser rigoroso. Eu poderia escrever de outra forma fazendo uma inversão. O inverno promete este ano ser rigoroso. Existem ainda outras possibilidades. O inverno promete ser rigoroso este ano. Então eu desloco algum termo, alguma informação de lugar para reelaborar, para reescrever de outra maneira. Outro processo textual é a mudança da voz verbal, né? Então, por exemplo, vamos ver os exemplos aqui. A secretária escreve relatórios claros e sucintos. Letra B, relatórios claros e sucintos são escritos pela secretária. Então, aqui a gente tem uma mudança na voz. Vejam que no exemplo A voz é ativa. O que significa isso? O sujeito, que é a secretária, pratica a ação de escrever. A secretária escreve relatórios. Já no exemplo B, nós temos a voz passiva, certo? Porque é como se ela recebesse a ação. Vejam a diferença. Relatórios claros e sucintos são escritos pela secretária. Então, não é ela escreve, mas são escritos por ela. Então, essa mudança na voz verbal também é uma possibilidade de você reescrever um texto de uma outra maneira, certo? Outro processo de paráfrase, troca da classe gramatical. Observem o exemplo. O coral cantou o hino, depois a banda executou a marcha fúnebre. Veja, cantou, executou, verbos. Se eu for reescrever de outra maneira, trocando a classe gramatical, poderia ficar uma possibilidade. O canto do hino pelo coral foi seguido pela execução da marcha fúnebre. Então, eu transformo o verbo cantou num substantivo, o canto, e o verbo executou num substantivo, a execução, certo? Também já tem uma reelaboração da frase. Então, ali, cantou e executou foram substituídos por canto e execução. Um outro exemplo, a justiça ordenou que a criança fosse entregue, imediatamente aos pais. Veja, temos ali fosse entregue, é um verbo, e na reescrita, esse verbo foi substituído por um substantivo, a entrega. Então, a justiça ordenou a entrega imediata das crianças aos pais, certo? Já quase finalizando, nós temos aqui a alteração verbal, que também é uma possibilidade de reelaboração das ideias. Vejam só, foi necessário fazer todo o esforço possível para superar a crise. Foi necessário que se fizesse todo o esforço possível para superar a crise. Então, ao invés de utilizar o verbo fazer no infinitivo, eu mudo a conjugação. Foi necessário que se fizesse. No exemplo 2, não é certo ficarmos esperando pelo resto da vida. Não é certo que fiquemos esperando pelo resto da vida. Veja que o sentido original é mantido, mas eu faço uma pequena alteração na forma como eu coloco, como eu apresento o verbo, certo? Então, esse seria um exemplo de processo de paráfrase. Pessoal, para finalizar, eu acho importante destacar a diferença entre sumarização e paráfrase. Então, lembrem que sumarizar é quando você produz um texto que vai condensar o sentido do texto original, focando nos pontos principais. Então, como vocês viram na aula anterior, quando eu sumarizo, eu deixo no texto, no enunciado, somente aquilo que é principal e elimino o que é secundário, certo? Já a paráfrase, ela é uma maneira diferente de dizer algo que foi dito. Uma frase sinônima de outra, Então, uma frase que quer dizer a mesma coisa que outra, mas de uma outra maneira. É importante destacar, por fim, que esses termos, a sumarização e a paráfrase, em muitos casos, eles se sobrepõem. Por quê? Ao fazer uma paráfrase, você pode resumir o texto, você não pode parafrasear, não abordando tudo aquilo que está escrito no texto original. Então, ao mesmo tempo que você faz a paráfrase, você sumariza, você foca só naquilo que é importante, E quando você resume, quando você sumariza, você também, de alguma forma, está apresentando aquele texto, aquele enunciado de outra maneira. Então, também está realizando uma paráfrase. Então, esses dois termos se sobrepõem, certo? Algumas referências aqui, Esse primeiro texto, a BNT, vocês encontram no Google. O segundo texto, Guia Prático para Trabalhos Científicos, é um livro muito interessante, que traz várias dicas para vocês, acadêmicos,
nesse processo de produção de textos acadêmicos, seja resumo, resenha, artigo científico, certo? E ele está disponível na biblioteca virtual para vocês, tá bom? Pessoal, espero que essa aula tenha colaborado, espero ter sido clara em todos os pontos e aspectos abordados aqui. Enviei no fórum uma atividade para vocês realizarem em Word, vocês respondem ao fórum, então, anexando essa atividade. Podem enviar suas dúvidas, suas questões também por meio do fórum, certo? Conto com vocês, conto com a participação de vocês e podem contar comigo também. Um abraço e até a próxima aula.